Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a repercussão do jogo aberto aqui diário com a vitória do Flamengo de 2-0 sobre o Atlético Goianiense no Maracanã. O Flamengo venceu, é o novo líder do Campeonato Brasileiro, passou o Botafogo. Isso porque o Botafogo tropeçou no sábado dentro de casa e o Flamengo aproveitou, né, fez da sua parte, com o jogo a menos, é o líder do Brasileirão, mas como sempre tem polêmicas no jogo, né? E o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, então fica até o final do vídeo para você ver tudo sobre esse lance aí, sobre esse momento que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem e também toda a repercussão da vitória, né, que foi muito boa. O Flamengo agora é o novo líder e coloca aí com certeza uma grande expectativa até o fim da temporada. Já se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like. Créditos na descrição para o jogo aberto. Conseguindo vencer é verdade, mas a gente falava de uma dificuldade de, não sei se sobrar, mas conseguir se impor, conseguir ser intenso, não sofrer como foi o caso nos últimos jogos, com gol já no final. Pedro no primeiro tempo, Arrascaeta na segunda etapa, 2-0 para o Flamengo. O primeiro tempo poderia ter sido... O Flamengo poderia ter feito mais 1 ou 2 gols, pelo volume de jogo que teve, né? Ele conseguiu fazer aquilo que o Tite sempre falava na seleção brasileira, o perde, pressiona. Então ele recuperava a bola no campo de ataque e continuava pressionando, martelando. Fez o gol, poderia ter feito outros gols. E aí, a partir dos 35, diminuiu. Baixou a marcação, voltou um pouco, permitiu ao Atlético sair um pouco, né, do seu campo de defesa, gerar algumas situações ali de perigo, aí uma boa defesa do Matheus Pereira. O Flamengo que ontem também poupou os jogadores, como quase todos os times, aqueles que estão envolvidos em Copa do Brasil. O Flamengo não teve o Rossi no gol, o Varela começou na lateral que não vinha jogando, Fabrício Bruno não jogou o Léo Ortiz junto com o Davi Luiz. No meio de campo ele não teve o De La Cruz, então ele fez mudanças agora. Não mudou o time inteiro, né? Mudou pontualmente em posições onde havia tranquilidade para a reposição. O Gerson veio para dentro no lugar do De La Cruz, o Luiz Araújo entrou pela direita, fez uma boa partida. Agora, individualmente, destaques para 3 jogadores. O Gerson jogando demais, jogando por dentro, né? Repito, no lugar do De La Cruz. O Arrascaeta também, sabendo encontrar os espaços numa defesa que permitia um pouco os espaços a ele, ó, bate de primeira para fazer o gol. E o Pedro na frente, né? Mais uma vez tendo uma grande atuação. Então esses 3 aí foram as grandes figuras da vitória do Flamengo, em positiva sobre o Atlético Goianiense. Era o que se esperava, né? O último colocado do campeonato. O Gerson jogou de smoking, coisa de louco. Teve um pedacinho do jogo, aquele começo de segundo tempo, que o Atlético fez umas mexidas e foi para cima. Corre riscos ali. O Gerson jogou de smoking, quando precisou ele tirou o smoking para marcar, para se entregar e depois colocou o smoking de novo para jogar com a bola. E o Carlinhos perdeu 3-0 no final ali. Perdeu, até por excesso de confiança, achou que o gol estava feito, né? Mas aí os grandes times têm isso, né? A hora que estava correndo mais risco, o Arrasca vai lá, resolve o jogo. Foi uma partida... O Flamengo mostrou mais nesse sentido, né, de intensidade. Quando faz 1-0, já devia estar ganhando o jogo. Então, agora eu concordo com o Tite de que não foi um jogo de primeiro contra último, né? Talvez ele esteja fazendo essa referência. O Atlético é um time bem treinado, é um bom time, mas é o pior de todos, né? E não foi isso que o jogo mostrou. Melhor ainda para o Flamengo. O Flamengo dosou os jogadores, acho que mais do que poupar, ele dosou, né? Ele permitiu, nas posições em que ele podia fazer a mexida, já com vista a grande parada dura que vai ter na Copa do Brasil. Daqui para frente é pauleira para todo mundo em termos de jogos difíceis, em termos de números de jogos nos próximos dias. 4 jogos nos próximos 10 dias. Vai ser uma pauleira. Se fosse um seriado, não é do seu tempo, viu, Matheus? Mas aqueles seriados de ficção científica dos anos 60, 70... Quando o extraterrestre baixava aqui na Terra, ele falava assim, leve-me ao seu líder. Se o extraterrestre baixasse hoje, a gente levaria para a Gávea ou talvez para o ninho do urubu, né? A gente vai falar do Pedro, dessa sequência de jogos, acho que nem tanto pelo número de jogos, claro, é dura para o Flamengo, mas pelos adversários também, né? Pelos adversários que o Flamengo vai encontrar nessa sequência. Agora, foi uma atuação que o torcedor do Flamengo não via algumas rodadas, não pelo resultado, porque as vitórias estavam vindo, mas por como venceu, Dona, e por essa intensidade também, por ter tido muitas chances para, quem sabe, ter vencido até por mais, principalmente no primeiro tempo. Criou para isso, né? Tirando ali a reta final do primeiro tempo, início do segundo,
o Flamengo dominou completamente. Eu cito o Palmeiras porque o Palmeiras, pensando no confronto, ele botou praticamente o time reserva. O Flamengo ele conseguiu dosar alguns jogadores importantes, mudança no gol. O próprio Tite já falou que o Matheus Cunha vai jogar, né? No confronto de quarta-feira, e foi bem no jogo, o Matheus. Né? Ele tem usado na Copa, né? Sim. E ele foi bem no jogo como goleiro e iniciando jogada. Ele tem qualidade também nessa saída. E acho que essa série de bola limpa do Flamengo, ela favoreceu muito o bom jogo na parte técnica da equipe do Tite, porque você tinha ali o Léo Ortiz e o Davi Luiz, que eles têm muita facilidade para sair jogando, para iniciar as jogadas, e ali o Flamengo conseguiu ser muito superior. Né? Coletivamente, uma atuação extremamente segura, não precisando colocar um time repleto de reservas. Ele rodou um pouquinho mais, aí depois ele começa a preservar um pouquinho mais no segundo tempo. Acho que o Pulgar voltou a jogar muito bem também. Né? Foi um jogador muito importante, tanto combate no meio campo na marcação, mas também se apresentando para jogar. Acho que falar do Gerson, a gente falar de um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, acho que ele está na briga pelo prêmio, está jogando demais, seja quando ele joga pelo lado direito, ontem foi o Luiz Araújo, ontem ele jogou mais na base do meio campo. E ali, eu mesmo confesso que, analisando os últimos anos do Gerson, eu não imaginava ele rendendo mais assim, em um nível tão alto, jogando ali como um segundo homem de meio campo, né? E ele está calando a boca dos críticos, porque além de ser um jogador com muita elegância, com muita categoria para fazer o time funcionar com bola, ele tem muito talento, né, para ditar ritmo, para chegar na frente. É impressionante como ele está se dedicando sem a bola. Ontem teve um lance que ele estava mordendo assim, ele perdia, mordia. Então assim, ele é o termômetro, ele está jogando demais com o Tite. Muito importante um grande técnico também, né, para que o Gerson consiga entender o potencial que ele tem para colocar em prática esse potencial de uma maneira constante em campo, partidaça dele. E não tem como não citar o Arrascaeta, voltando a ser aquele camisa 10 decisivo, gol, assistência, né, chamando o jogo, sempre o maestro aí na articulação. E o Pedro, né? Porque o Pedro, ele não é só o artilheiro do Campeonato Brasileiro. 40 gols no ano, pelo menos eu... 28. 28 no ano? 30 se contar 30, amistosos, perdão. né? Assim, jogos oficiais são 28 gols. São 30 gols, cara. São 28 gols e 7 assistências. Então, assim, não é só o Pedro que a gente analisa os números. Artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro do país na temporada. O que ele faz para o time, como ele funciona fora da grande área. Ontem jogando muito também, assim. Ele busca o jogo, dá continuidade na jogada. Com muita qualidade. Tem muita qualidade, assim, um tapa só e a jogada já continua, faz muito bem o pivô. Então, assim, esses três caras, né, Gerson, Arrascaeta e Pedro, muito bem. Acho que coletivamente a equipe funcionou, os laterais, né, ofensivamente com liberdade para subir, o Varela com um jogo muito mais equilibrado do que o Wesley vinha apresentando nessas últimas partidas, né. O Ayrton Lucas eu achei que foi bem no gol, mas defensivamente foi o elo fraco. O Atlético Goianiense ainda conseguiu chegar com certo perigo por ali. Eu ainda acho que, pensando no time ideal do Flamengo, o Vinha é a melhor opção. Para competir, né? Para lateral competir, esquerda. por exemplo, com o Palmeiras. Eu ainda prefiro o Vinha. Acho que o Vinha é um jogador mais completo, mais seguro, mais equilibrado. O Ayrton ontem, ofensivamente, achei que foi bem, mas defensivamente foi o elo mais fraco desse sistema defensivo. Flamengo líder, melhor elenco e engatando 3 vitórias importantíssimas. O Gabigol ganhou um corinho extra ontem. Foi, né? O Gabigol voltou. Ele entrou com 25, eu E acho. ontem 20. foi uma atuação um pouco clima tá bom. mais abaixo dele. O clima tá bom. A gente está falando do Arrascaeta. Ele entrou no lugar do Arrascaeta, né? A gente está falando Tinha do acabado com o Arrascaeta, jogo. do Pedro, né? De jogadores que estão num nível... Gerson. Do Gerson, né? O Arrascaeta até... olhando para a atuação dele pós-Copa América, dá para tentar puxar na memória, e nesses últimos anos de Flamengo, períodos em que ele vem jogando bem, acho que dá para a gente colocar aí como um dos melhores recentes aqui do Arrascaeta com a camisa do Flamengo, porque ele está jogando muito. E para o Flamengo num momento importante, né? A gente olha na tela aí a pergunta, né? Será que o Flamengo vai para essa maratona de jogos no melhor momento da temporada? Vocês me digam. Eu não sei. Agora, que alguns jogadores vão ou entram nessa maratona no melhor momento
deles na temporada, isso é fato. Esses três Arrasca, Gerson, Pedro, 30 gols no ano e ainda a gente tem o quê? 4 meses para acabar a temporada. Essa afirmação em relação ao Flamengo é sempre temerária, né? O Flamengo ainda não pegou aquela toada que o rubro-negro quer, que o Palmeiras tem em termos de consistência, por exemplo. O jogo do Palmeiras pode ser menos vistoso, e é menos vistoso. Os melhores momentos do Flamengo são mais vistosos que os melhores momentos do Palmeiras. Mas o rubro-negro ainda está esperando aquela toada confiável, né? O momento é bom, mas o adversário também é uma dureza. Aliás, a sequência é uma dureza. Essa sequência que vai dizer. Melhor ir para um momento desse com 3 caras fora da curva, que a gente acabou de citar aqui, do que na incerteza, como muita gente está indo. Mas a parada é dura daqui para frente. Essa afirmação é muito difícil, né, professor? Porque Pois a gente estava aqui semana passada falando, o Flamengo venceu jogos, mas venceu sem mostrar um grande futebol. Eu acho que o Flamengo, como qualquer time, eu desabafei aqui semana passada sobre o calendário do futebol brasileiro, ele impossibilita que uma equipe tenha uma grande sequência, né? Você consegue fazer 2, 3 jogos, daqui a pouco você já vai oscilar negativamente, não tem jeito para todo mundo. O Flamengo, ele foi, quando o último jogo antes da Copa América foi aquela goleada sobre o Vasco, 6-1. Ali talvez tenha sido a maior atuação dele no campeonato, jogou demais. Aí o time se desmontou, veio Copa América, ele até conseguiu uma boa pontuação durante a Copa América, diante dos desfalques que teve, sustentou bem. Nos últimos jogos vinha ganhando sem convencer e ontem, jogando em casa, de volta ao Maracanã, contra o Lanterna, fez uma boa atuação. Mas eu acho que a gente pode colocar assim, melhor momento é porque ele chega no momento decisivo da temporada, quando começam os mata-matas mais pesados, ele chega líder do campeonato com um jogo a menos. Então ele tem uma gordurinha para queimar. Só que não dá para a gente confiar que o Flamengo vai ter irregularidade, porque a gente sabe que o calendário não permite para ninguém irregularidade. Todo mundo vai oscilar. Vamos dar uma olhada em números do Pedro. A gente está falando desses destaques individuais do Flamengo, Gerson, Arrascaeta e o Pedro. Ontem, então, chegando a 30 gols, 28 em jogos oficiais, 30... no ataque. Então ele junta isso, não é aquele jogador que, deixa ele lá que ele vai fazer gol, só a referência, o cara do último toque, ele não é só isso. Não, e isso ele tem muito bem, aliás, né, que é o pôr pra dentro, né, professora? Pois é, e ainda com o direito de perder um penaltizinho ou outro de vez em quando aí, senão estaria 63% dos jogos ele guarda em momentos em que o time precisa, por exemplo, ontem, abre o placar, não era nada desesperador, mas uma hora tinha que abrir o placar. É a diferença dele, por exemplo, em relação a outros jogadores. O Carlinhos ontem teve uma chance para fazer um gol e tentar se firmar nessa difícil concorrência e não conseguiu, né? O Pedro sobra no futebol brasileiro, inclusive nessa função do saudoso 9, como mais do que o cara fixo. 9. É o saudoso 9, né? Ele é mais que o tal homem de referência, sendo também o homem de referência. Não tem muita surpresa, quando a gente fala do Pedro, a gente fala do melhor camisa 9 do país. No ano passado, ele perdeu esse posto porque uma lenda veio jogar aqui. É o Luizito Soares, que fez o que fez, com a camisa do Grêmio. Mas, principalmente o 9 brasileiro, ele é o jogador atuando aqui que tem condição de seleção. Porque, tecnicamente, ele é muito diferente. Não, ele é jogador de seleção brasileira, Jogador de seleção, né? foi para a Copa. Isso. Então, assim, poderia estar sendo convocado, por exemplo. Acho até que deveria. Pelo Dorival, até pela carência e característica de jogo, né? Porque ele não é só o 9 de área. Ele consegue ter o posicionamento na área, como ele ataca muito bem ali e conseguiu aproveitar o ótimo passe do Arrascaeta. Fazedor de gols, a média dele é excepcional, artilheiro do país, assim, com uma margem muito grande para o segundo colocado. Ele é um jogador, como eu falei anteriormente, fora da grande área, que ele te dá opções. O Tite sabe utilizar isso muito bem, assim. Ele faz o pivô, ele dá um tapa e já encontra um Arrascaeta, né, que vem para infiltrar ou consegue encontrar um Cebolinha. Então, assim, ele dialoga, não é aquele jogador 9 só presença de área. Ele, tecnicamente, é um jogador diferente, né? Aí você pode falar, mas foi um jogador que não deu certo na Europa. O torcedor do Flamengo está se lixando para isso. Outro Esse é um momento ponto. da vida dele Outro também, momento. né, dona? Ele tem qualidade para jogar na Europa.
tecnicamente, ele tem qualidade para jogar na Europa, não tem nenhuma dúvida disso. E aqui no Brasil, ele já na época do Fluminense era muito bom atacante, e agora a gente está vendo a melhor versão dele, né? Em um time que sabe explorar as suas virtudes. O Tite gosta muito de um jogador com a característica dele, tanto que o levou para a Copa do Mundo. E dessa forma aí, o Gabigol vai ter muito pouca brecha, né? Para jogar, apesar que no próximo jogo, né, o Pedro não joga contra o São Paulo. Levou o cartão ontem. Ele meio que forçou o cartão. Foi algo estratégico, né? Pareceu que forçou um pouco, não joga. Mas falar do Pedro é falar do melhor camisa 9 do país. E ele mostra que as coisas não são excludentes, né? Que a gente vê nesse pensamento binário, assim, ou o cara é a referência, ou o cara sai para o jogo. Ele faz as duas coisas. Ele é tanto o cara com quem você pode contar ali na hora do gol, como ele não só dá opções, como ele oferece opções para os companheiros. Eu vou te falar, eu tenho uma impressão que o Pedro só não é mais unanimidade do ponto de vista nacional. Todo mundo reconhece o Pedro como um grande atacante. Mas talvez pela questão do carisma, pela personalidade dele. Ele é um cara, às vezes, mais discreto, né? Comparando, por exemplo, com o Gabigol. Mas ele já é para ser visto como um grande ídolo do Flamengo, por tudo que ele já conquistou. E hoje ele é o cara desse time, né? Ao lado do Gerson, do Arrascaeta. Um jogador que está empilhando grandes atuações. No tempo da polêmica Gabigol ou Pedro, ou Gabigol e Pedro, muitas vezes ele dançava porque era o cara que ficava quietinho. E eu acho até que o Gabigol, mesmo numa fase abaixo do padrão dele, ele ainda move mais o povo. Ainda mexe mais com o coração da nação. A gente viu isso quando ele entra no jogo. Mas o Pedro é um ídolo. Hoje o que a gente tem visto, né, na cabeça do Tite, isso até eu tinha ouvido lá em Bogotá, quando eu estive lá fazendo a cobertura do Flamengo Milionários, lá dentro do hotel do Flamengo, o seguinte, olha, para o Tite, o Gabigol não concorre com o Pedro. Tanto que o Flamengo foi buscar o Carlinhos. Um característica diferente mesmo. Para o Tite, ele é um jogador com outras características, com outra função. E ele entrou ontem e tem entrado como um meia segundo atacante ali, né? Tanto que ele faz a assistência no jogo do Vitória para o Carlinhos. Sim. Coloca a bola no ponto futuro para o Carlinhos entrar e fazer o gol. Bela assistência. Ontem, mais uma vez, ele entra no lugar do Arrascaeta. Então, acho que o Tite começa a olhar acho que começa a considerar mais o Gabigol entrando com mais regularidade no time. Eu acho que, por exemplo, quando ele tiver que poupar o Arrascaeta ou não puder contar com o Arrascaeta para algum jogo, eu acho que aí é uma chance de entrar o Gabigol começando uma partida. Ele entrando um pouco mais atrás, no meio-campo, distribuindo passes, é claro, podendo chegar também para finalizar. Você não acha que, mas por um exemplo, pouco mais agora, atrás. contra o São Paulo, que não tem o Pedro, deve entrar o Gabigol? Deve entrar o Carlinhos. Você acha que entra o Carlinhos? Eu acho que entra o Carlinhos. O Gabigol segue no banco? Eu acho que o Gabigol vai esperar uma chance quando não tiver o Arrascaeta. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, o Gabigol... Ontem ele não entrou no lugar do Pedro, né? Sim, ele começa a ser cada vez mais considerado, a minha interpretação olhando de fora, considerado pelo Tite como um meia do que exatamente o centroavante. É duro, hein? O Pedro fora e o Tite não coloca esse é um o Gabi ponto, para assim, jogar. O jogo de ontem do Gabigol... Mas ele está evoluindo no conceito do Tite. Tá evoluindo. Está ganhando mais minutos, mais oportunidades. Os 3 jogos anteriores do Gabigol, ele foi bem. Ontem ele entrou um pouco mais discreto, né? Até na bola que o Carlinhos perde, ele chegou um pouquinho atrasado. Ele ataca a bola, mas não chega a tempo. Mas é muito difícil para um atleta ele ter 20 minutos em um jogo, 15 minutos em um jogo e conseguir dar uma volta por cima, até do ponto de vista de contratual, né? Tem pouca minutagem, contextos diferentes de jogos, que ele precisa entrar. Ontem ele entrou num jogo decidido, dominado. É diferente do que um jogo que você precisa... Está pressionando, precisa fazer a diferença. Então, assim, por isso que eu já falei anteriormente, eu acho que o Gabigol ele pode terminar bem esse ano, sendo mais uma peça importante do Flamengo, mas não imagino, pela ideia que o Tite tem do time dele, o Gabigol sendo titular, lado direito, acho que tem mais para ser um Luiz Araújo ou um Gerson. 9, Pedro. Então, assim, ele vai ser essa peça que vai flutuar, né? Pode jogar atrás do 9, pode jogar como um 9 de movimentação, mas vai ter poucos minutos, né? A vida dele tem sido essa já há pelo menos difícil, um ano, professor? né? Tá sendo difícil. Não, Não tem jogo. E esse aí foi o momento, galera. Foi o momento aí que a arbitragem se mostrou ser bem tendenciosa. O juiz, né? Ele
de maneira completamente errada. Ele deu cartão no Luiz Araújo porque ele achou que o Luiz Araújo seria substituído e estava comendo tempo ali, estava atrasando o jogo. Só que isso não era verdade, porque quem seria substituído seria outro jogador. O Luiz Araújo não ia sair de campo. Então o árbitro ele se confundiu e deu cartão amarelo no Luiz Araújo. Só que esse cartão amarelo aí ele tem agora uma situação muito complicada. Por quê? Porque era o terceiro cartão amarelo do Luiz Araújo. Ele estava pendurado. E com esse cartão ele fica fora do jogo contra o São Paulo. Ou seja, ele tomou um cartão de maneira completamente errada, porque o juiz achou uma coisa e deu. E o juiz não voltou atrás. Ele deu esse cartão, tanto que o jogador do Flamengo, o atacante do Flamengo, ficou completamente ali sem entender, né? Esse cartão, porque ele não tinha feito nada, não tinha cometido uma falta, não tinha xingado, não tinha feito nada. O juiz ainda assim deu esse cartão nele de uma maneira assim que ninguém entendeu, né? E ficou claro que o juiz achou que seria isso, só que não foi, né? No caso, queria entrar, se eu não me engano, era o Carlinhos, e quem sairia, acho que era o Pedro. Só que ele achou que era o Luiz Araújo que iria sair e não era o atacante do Flamengo que ia sair. Não era. Tanto que o Pedro saiu depois, ele continuou no jogo até o final. Ele ficou até o final, se eu não me engano. Então, o juiz prejudicou o Flamengo. Pode parecer pouco, né? Um cartão amarelo, mas faz diferença porque no próximo jogo contra o São Paulo, ele vai fazer falta, né? Porque ele é um jogador que certamente iria atuar contra o São Paulo. O Tite usa muito bem ele, né? Certamente, talvez ele jogue contra o Palmeiras, dependendo de como o Tite escalha ele, né, na Copa do Brasil, na quarta-feira, no meio de semana. Mas contra o São Paulo ele não vai jogar. Aí o Tite vai ter que arrumar uma outra solução, um outro jogador que possa substituir ele, que certamente agora não tem nem quem possa jogar assim, né? Pode ter ali uma adaptação, talvez o Gerson jogaria daquele lado, se é que o Gerson vai jogar, porque contra o Palmeiras são 2 jogos. É quarta-feira agora e semana que vem, acho que na quarta novamente. Então o Tite vai ter que poupar contra o São Paulo, né? Certamente iria usar o Luiz Araújo. E aí agora não vai ter como usar o jogador. Aí vai ter que procurar uma outra solução que não sabemos. E o Flamengo foi prejudicado nesse momento aí pelo juiz, que fez essa lambança, por assim dizer, né? Essa lambança, e nem teve a humildade, né? A coragem de voltar atrás do que ele fez. Ele poderia ter feito isso. Aí depois chegou na súmula e colocou outra coisa, que deu cartão, né, no Luiz Araújo por outro motivo que nem aconteceu. Então é complicado. São essas coisas que às vezes parece que não faz diferença, mas depois faz. Porque, para quem lembra, né, no jogo contra o São Paulo, no Maracanã, o Luiz Araújo meteu 2 gols. Ele foi o melhor do jogo disparado contra o São Paulo. Ele fez 2 gols e garantiu a vitória do Flamengo. Agora no jogo de volta, que é lá no Morumbi, ele não vai jogar. O jogador que mais se destacou contra o São Paulo no primeiro turno, no segundo turno não vai jogar porque o juiz cometeu essa lambança. Então, completamente bizonha essa situação aí, complicada. Para muita gente aí tá dizendo que estão prejudicando o Flamengo. E de fato prejudicaram, né? E cada jogo, né, tem alguma coisa ali que acaba prejudicando o time do Flamengo. O Flamengo está na liderança, né, com muitos méritos, pelo futebol que tem jogado, né, por tudo que tem apresentado. Mas essas coisas realmente deixam um pouco complicado, entendeu? Deixa um pouco, assim, em dúvida algumas situações, se realmente não querem prejudicar o Flamengo. Em situações assim, se não querem deixar talvez o campeonato um pouco mais disputado, enfim, é complicado, né? Mas o fato é, isso não era para acontecer e a arbitragem novamente comete aí uma gafe e prejudica o Flamengo e tem que ser aqui destacado, que isso não era para acontecer. E você, como que você reagiu nesse momento? Você entendeu o que é que o árbitro quis fazer? E você concorda também com isso? Você acha que isso foi completamente errado? Deixa nos comentários aí, ok? A gente agora fica aí atento, né, aos próximos jogos do Flamengo, principalmente a quarta-feira, que é contra o São Paulo, Copa do Brasil, jogaço. Vamos estar trazendo aqui cobertura para vocês, né, tanto antes, pré-jogo aí, como também após. E você pode deixar o seu palpite, né, para Flamengo e Palmeiras. Primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo vai ser lá no Allianz Parque, né, na arena do Palmeiras. Mas é isso aí, galera, complicado, viu? Muito complicado. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.